Glórias a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, como é maravilhoso estar na casa do Pai. Como é bom saber que esse Deus nós servimos é um Deus que se faz presente em nossas vidas. Independente do momento que estamos atravessando, tenha certeza que você não está só, que Deus Ele está contigo. Meus amados irmãos, eu vou estar pedindo para a igreja nesse momento estar se colocando de pé. Vamos estar fazendo essa oração para dar início a esse culto em adoração ao nome santo do Senhor. Oremos. Eterno Deus e poderoso Pai, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos, exaltamos, damos glória, te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor nos concede de estar em Tua casa, em Tua presença, onde estamos aqui reunidos, ó Pai, para glorificar e bendizer o Teu santo nome. Somos gratos a Ti, meu Deus, porque temos a certeza que Tu és o Deus, ó Pai, que tem nos amado e nos amado de uma maneira especial. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa receber esse culto, Pai, esse culto de adoração ao Teu santo nome. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar conduzindo os Teus filhos, ó Pai, que ainda não chegaram, para que aqui juntos possamos estar Te adorando. Ó, amado Deus e poderoso Pai, receba nosso louvor, Pai, receba a nossa adoração. E tudo isso nós pedimos, ó meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, glórias a Deus. A igreja pode estar se assentando e vamos estar louvando o Senhor nesse momento com o hino 291 na nossa árvore cristã. 291.
Deus, aleluias. Hino 396. Glória a Deus, aleluia.
Não tem como calcular esse grande amor, esse amor que Deus tem por cada um de nós. Hoje nós estamos aqui porque Deus provou o seu grande amor entregando a Jesus Cristo na cruz do Calvário para que nós tivéssemos esse privilégio de estarmos aqui. Deus. Pastor Alex, vamos colocar de pé. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor com o pastor Alex e na sequência também está fazendo a oração e depois, hoje é o culto, nossa cantata de Páscoa. E a Alzerina já vai estar com a direção do culto. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz hoje aqui essa noite? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ele ressuscitou, está vivo, intercedendo por nós diante do Pai. Convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 27, do versículo 57 em diante. Mateus 27, 57, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E vindo já à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual também era discípulo de Jesus. Este chegou a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe desse o corpo. E José, tomando o corpo, envolveu-se em um fino e limpo lençol, e o pôs em um sepulcro novo, que tinha aberto na rocha, e depois de rolar uma grande pedra à porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentando na frente ao sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, juntaram-se os principais sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não venham seus discípulos de noite e o roubem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E Pilatos disse-lhe: tendes a guarda, ide, assegurem-se como melhor puderem. E indo eles, seguraram o sepulcro, e selando a pedra, além de pôr a guarda. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, e chegou, e removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E de medo dele os guardas assombraram-se e ficaram como mortos. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde foi posto o Senhor. E depois, imediatamente, diga aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, todo-poderoso, no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, queremos agora Te agradecer pelo Teu sacrifício perfeito, sacrifício único, Senhor, aonde Tu derramaste o Teu sangue precioso, Senhor, pela nossa salvação, pela nossa cura, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, por ter vencido a morte, Senhor, por nos dar a oportunidade de sermos salvos, Senhor, e viver a vida eterna. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste até aqui. Até hoje Tu tens nos ajudado, Senhor, e nós temos a certeza da vitória, Senhor. Oh Pai, abençoe a todo esse povo que se encontra aqui, Senhor. Abençoe aqueles que estão enfermos, doentes, Senhor, que não podem estar aqui essa noite, Senhor. E que tudo o que for feito essa noite seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor.
Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui. Viemos aqui adorar o santo nome do Senhor. Você está alegre nesta noite? Amém, graças a Deus. O Senhor, Ele foi convidado para estar presente, para receber toda a adoração de cada um de nós nesta noite. E o Senhor está sentado no trono para receber. Então eu peço a você que não fique de boca fechada, que você glorifique, que você abra o seu coração, que você seja grato a Deus por este culto, por essa comemoração, por essa lembrança que vamos fazer nesta noite da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Nessa oportunidade eu já convido o Grupo Aliança para estar vindo louvar ao Senhor com um louvor. Glória a Deus, aleluia. Conjunto Aliança, saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui nesta oportunidade, podendo mais uma vez louvar, engrandecer, agradecer ao nosso Deus. Hoje é uma noite diferente para nós. É a noite em que celebramos a Páscoa, momento em que Jesus, Ele passou por todas as dores, pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Eu quero trazer a reflexão para que você aproveite este momento, aproveite para adorar a Ele, porque, como dito, foi pago um alto preço para que você pudesse estar aqui nesta noite. Então vamos juntos aqui adorar. Eu quero convidar você a se colocar de pé e vamos aqui adorar ao nome santo de Jesus.
Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, agradecemos a oportunidade. Aleluias. Aleluia, graças a Deus, poderoso é o nome do Senhor, glorioso, grandioso, digno de ser louvado e adorado. Graças a Deus, nós temos toda a liberdade para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos estar neste momento dando início à nossa cantata. Creio que o Senhor vai falar com cada um nesta noite. Abra seu coração, procure entender tudo o que Jesus passou por você. Procure se alegrar com Ele nesta noite, pela salvação que Ele te deu, de graça, para você ter direito à vida eterna. Então, fique de coração aberto e glorifique ao Senhor. Eu convido a todos os irmãos que ensaiaram, as irmãs que ensaiaram para esta cantata, para que possam estar subindo aqui e nós vamos dar início. Tudo aqui é para a honra e glória do nome do Senhor. Toda adoração. Não temos nada de nós mesmos para apresentar, mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Mateus 26 e 36. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. No verso 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus está triste, porque tem plena consciência que vai beber sozinho o cálice da ira de Deus e vai assumir o nosso lugar e enfrentar toda a condenação que o meu e o seu pecado merece. Jesus revela a sua humanidade e admite isso. E no verso 38, então ele lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Aquela tristeza e angústia que estava dentro dele, compartilhada com seus discípulos, agora é derramada diante do Pai. No verso 39, e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, então, ofereceu um forte clamor em lágrimas àquele que poderia livrá-lo da morte. Ele orou intensamente, com seu rosto no chão, chorou e suou sangue. Tudo isso por nós, para nos livrar da morte eterna. Naquele momento da máxima solidão de Jesus, um anjo de Deus veio consolá-lo. Quando Jesus termina esse momento de oração, 3 vezes derramando a sua alma na presença do Pai, naquela tão grande luta, ele se levanta consolado pelo anjo, fortalecido. Ele vai e acorda os seus discípulos e diz: levantai-vos e vamos, o inimigo se aproxima. A partir daí, Jesus se levanta da oração para marchar para a cruz, como um rei caminha para a sua coroação. No Evangelho de João 19:16, diz: e tomaram a Jesus e o levaram. E João menciona o momento em que Jesus é cravado no madeiro, no monte chamado Gólgota, ou Calvário. E de cada lado do nosso Senhor foram crucificados 2 malfeitores, ou seja, 2 ladrões. E com aquilo, Roma estava declarando que Jesus era criminoso. Ele estava sendo executado ao lado de outros criminosos. Como não havia prova contra ele, crucificaram-no ao lado de malfeitores, porque assim a própria mente daqueles que o viam e o avistavam não tinham tempo de distinguir o inocente do culpado. No entanto, vale lembrar que os pecados que estavam sobre ele eram meus
e eram teus. Ele foi crucificado por nós, pelos nossos pecados. Ele foi executado por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, Os cravos nas
Aleluia. Graças a Deus. Entretanto, ao contrário do que muitas pessoas às vezes pensam, a cruz do Calvário não foi o lugar de martírio de Jesus, mas o lugar da sua glorificação. Em João 17:1, Jesus diz: é chegada a hora em que o Filho há de ser glorificado. E ele estava se referindo à sua morte. A cruz do Calvário foi o lugar onde o preço da nossa salvação foi pago e a nossa redenção foi estabelecida diante de Deus. A cruz do Calvário foi o lugar onde o diabo perdeu o poder, o domínio e a autoridade sobre a humanidade. E o lugar onde Jesus assumiu o comando da nossa vida, de uma vez por toda. Aleluia. A cruz do Calvário foi o lugar onde o rei se fez réu. Foi o lugar onde o leão se fez cordeiro. A cruz do Calvário foi o lugar onde a videira verdadeira se fez raiz de terra seca. A cruz do Calvário foi o lugar onde o eterno Deus revelou a sua mais profunda humanidade, se fazendo semelhante a nós, para por nós pagar o preço das nossas transgressões e garantir-nos o direito de vida e vida eterna. Estava condenado, eu carregava o peso
Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Grande Deus. No Calvário, o aguilhão do pecado foi quebrado. Entende-se por aguilhão um objeto pontiagudo, normalmente colocado na ponta de uma vara, que no mundo antigo era feito de pedra ou de metal, e era utilizado para forçar os animais a permanecerem debaixo do jugo. Satanás sempre se utilizou do aguilhão do pecado para nos manter escravos seus. A cruz do Calvário é o lugar onde Jesus quebra a ponta do aguilhão do pecado e tira do diabo o poder de nos manter seus reféns. Nós já não somos escravos do pecado, porque Jesus na cruz nos libertou. Aleluia! E não importa quão nobre e justo pensemos ser, sem Cristo estamos embaixo do aguilhão do pecado. Mas Isaías diz no capítulo 53:4 que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Então ele se coloca no nosso lugar para morrer por nós, e é por conta disso que ele tem o poder para anular a força do pecado de sobre a nossa vida. Em Romanos 6:14, Paulo diz: porque o pecado não tem mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo também escreve em Coríntios 15:54-56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A vida venceu. A vida venceu. A vida venceu. A vida venceu, a vida venceu, a vida venceu. Já se pode analisar os ossos, fazer DNA de quem já morreu, alterar os traços na imagem da foto de alguém que desapareceu. Mas quem poderá me explicar o mistério da morte pra eu entender? Pois a morte, quando leva alguém, fica dono dela. Pois se rompem todos os contratos e o corpo físico
Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus venceu, graças a Deus. Portanto, tudo o que nós sofreríamos por causa das nossas transgressões, Jesus atraiu sobre si. Daí o profeta Isaías dizer: ele foi reputado por ferido de Deus e humilhado. Isaías 53:11. Todavia, foi a vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo, fazendo-o enfermar, fazendo-o sofrer. Porque nele estava a manifestação da ira de Deus sobre o pecado da humanidade. E o mais extraordinário é que Paulo diz em Romanos 5:9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E Tessalonicenses 1:5, Paulo diz que, por causa de Jesus, nós somos salvos da ira futura. Ou seja, o Calvário foi o lugar onde Jesus se colocou diante de Deus, dizendo: todo castigo que é direcionado à humanidade, eu recebo sobre mim, e os livro da pena para lhes dar direito de vida eterna na glória. Aleluia. E agora estamos livres da condenação eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso estamos aqui hoje, para adorá-lo e exaltá-lo por tão grande salvação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu não mereço tanto amor. Aleluia. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente.
O ponto central do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Só por meio da morte e ressurreição de Cristo temos acesso ao Pai, temos salvação, vida eterna, se crermos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão a pregação, a fé, e não haveria esperança de vida eterna. Não haveria salvação. Com a ressurreição de Jesus, todo crente teve vitória sobre o pecado e sobre a morte. Jesus ressuscitou e com isso fomos ressuscitados com Ele. E a morte não tem vitória sobre o crente. E essa é a bondade de Deus para nós. A bondade de Deus não cessou depois do pecado. Embora sejamos falhos e imperfeitos, por sermos filhos de Deus, por estarmos em comunhão com Ele, temos liberdade de lhe fazer pedidos e a garantia de que seremos ouvidos. Deus é fiel o tempo todo e a bondade dele nos seguirá para sempre. Aleluia! Graças a Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Presença me conforta.
te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Amém, Jesus, aleluia. Com a ressurreição de Cristo, todo crente celebra, pois Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e voltará para nos buscar. Ele prometeu aos seus discípulos, em João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os anjos prometeram que Jesus viria de novo. Em Atos 1, 10 e 11 diz: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Essa é a nossa esperança. Estamos aguardando por esse momento do arrebatamento da igreja para irmos morar com Ele na glória. Aleluia. E eu convido a igreja toda para ficar de pé e louvar conosco este louvor. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se compara
Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa cantata que o Senhor nos deu nesta oportunidade. Graças a Deus. Nós somos gratos a Deus, gratos ao pastor, gratos a todos que nos ajudaram, todos que trabalharam, ensaiando, tocando. O Senhor recompensa cada um. O Senhor é fiel, Ele guarda. Eu tenho certeza que Ele vai dar a recompensa de cada um. Todos aqui que se esforçaram, fizeram o possível para que possamos apresentar. E eu sei que o Senhor recebeu e o Senhor está feliz com esta apresentação. Amém? Graças a Deus. Eu convido agora o pastor Rubens para estar vindo fazer oração para recolher oferta. E enquanto será recolhidas as ofertas, as crianças estão com oportunidade para louvar ao Senhor. E logo após as crianças, o pastor já está com oportunidade para nos trazer a palavra de Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nós orarmos, eu gostaria de estar apresentando os visitantes. Irmã Cristina, Pedro e Gabriela. Fique de pé para que a igreja possa conhecê-los. Como que a igreja quer saudar os irmãos? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e fica com a gente. Amém? Glória a Deus. Também está nos visitando a irmã Rose e a irmã Graziele. Está ali atrás. Como que a igreja quer receber as irmãs? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e fica com a gente. Amém? Glória a Deus. É um prazer recebê-las em nosso meio. Glória a Deus. Oremos. Querido Deus, eterno e poderoso Pai que está no céu. Pai, muito obrigado por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado de, através, ó Pai, dessa mensagem que nós vimos através das canções, ó Deus querido, Deus amado, nos trouxe alegria em nosso coração. Continue, ó Deus, ainda no decorrer desse culto, operando maravilhas, ó Pai, tendo, ó Pai querido, em nossos corações um grande quebrantamento, para que possamos, ó Pai querido, rendermos aos teus pés. Ó Deus querido, Deus amado, abençoe agora aqueles que vão dizimar e ofertar na tua casa, Senhor. Manifesta o teu poder, suprindo todas as necessidades. Nós te louvamos e assim somos gratos por tudo, em o nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor, igreja. Glória a Jesus. Quantos gostaram da apresentação da cantata de Páscoa? Amém? Glória a Deus. Que bonito, né? Que maravilha. A vontade que eu tinha ali era saltar e pular e glorificar a Deus. Glorifiquei a Deus, exaltei, chorei. Que bênção, viu? Deus abençoe. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, a quem nos salvou. E também quero agradecer a Mauzerina, a todos os irmãos que participaram. Foi muito bonito, cada cantata que passa, nós vemos que realmente Deus tem abençoado grandemente. Que maravilha, né? Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Eu convido você para se colocar em pé, por favor. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios. Atenção, meus irmãos. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. O tempo já está bem curto. Nós vamos resumir. Resumo do resumo. Para a gente poder... 1 Coríntios, capítulo 5. Versículos 7 e 8. Vamos ler todos juntos aqui no telão? Vamos lá? Todos juntos? Bem devagar. Olha lá. 1, 2, 3. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 8. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Podeis assentar, dando glória a Deus. Meus amados irmãos, a verdadeira Páscoa, ela tem a sua origem remota no Velho Testamento, quando, por ocasião do êxodo do povo de Israel, que estava na terra do Egito, Deus, através de Moisés, enviou 10 pragas para que Faraó pudesse liberar o povo de Israel, para libertar o povo de Israel da escravidão, para ir até a terra de Canaã. Então veio as 9 pragas, mas quando chegou na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, que Deus havia falado através de Moisés, dizendo que todo primogênito de todas as casas morreriam, se não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta de sua casa. E que o anjo passaria à meia-noite e olharia em cada casa, e a casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte entraria naquela casa e mataria o primogênito, seja de qualquer casa que for, seja da casa do judeu, do israelita, do egípcio, também nos currais, todos receberiam a visita do anjo da morte, segundo Deus. E Deus, então, ordenou que o povo de Israel comemorasse a primeira Páscoa como sinal, como um marco da libertação do povo de Israel. Então, eles pegavam o cordeiro, matavam o cordeiro e espargiam, espalhavam e pintavam os umbrais da porta das suas casas, para que quando o anjo passasse, visse a marca do sangue do cordeiro, ele então pulava por cima. Por isso que Páscoa significa passagem por cima, ou seja, Páscoa é o Cordeiro de Deus imolado com seu sangue aspergido, para que quando a morte vier, ela passa por cima e não mata a pessoa, porque ela está livre pelo sangue do Cordeiro. Isso é uma alegoria que o Velho Testamento colocou
para que remetesse, apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus, o santo, inocente, o imaculado, o justo, o perfeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, esse era o princípio, essa foi a instituição da Páscoa no Velho Testamento. Quando chega no Novo Testamento, Jesus faz uma transposição da Páscoa. Agora, a Páscoa para nós não é um animal que foi morto, mas sim Jesus Cristo, que deu a sua vida como um cordeiro mudo, como profetizou Isaías capítulo 53. Ele subiu ao Calvário, ao Gólgota, não abriu a sua boca, não falou uma palavra, não murmurou, não praguejou, não reclamou, mas ele subiu consciente de sua obra, porque a obra dele era redimir a mim e a você. A obra dele era expiar o nosso pecado. A obra dele era atingir a minha vida, porque a morte ia passar sobre a nossa vida. Mas quando nós tivermos o sangue do Cordeiro, a morte passa, mas ela não pega, porque Jesus Cristo nos deu a vida eterna. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Hoje o crente, eu sempre falo sobre isso aí, o crente conquistou a imortalidade da alma. Meus irmãos, creia nisso, por favor, é muito importante. Nós cristãos temos a imortalidade. O crente não morre, o crente não tem como morrer. Mas pastor, como que é isso? A carcaça morre. Hoje nós estávamos falando na escola dominical. A embalagem volta ao pó, mas a morte não tem poder sobre a nossa vida, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou o preço e redimiu e tirou todo o pecado. E hoje nós temos vida, mas vida em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Crente não tem medo da morte, porque ele não morre. Crente dorme. Crente dorme, porque o dia que a trombeta soar, o crente se levanta ressuscitado, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas Jesus faz uma transposição da Páscoa. Jesus, ele institui a Páscoa no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, que agora não é mais necessário matar um cordeiro, um animal. Por quê? Porque Jesus morreu, o cordeiro eterno, perfeito. Ele substituiu a mim e a você, e também todos os animais. Então agora nós celebramos a Santa Ceia. A Santa Ceia substituiu Jesus e instituiu. Jesus, tomando o pão e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu volte para buscar vocês. Louvado e engrandecido é o Senhor. Então Jesus substituiu pela ceia do Senhor. Hoje nós comemoramos a Páscoa, não somente em abril, mas nós comemoramos todos os meses a Páscoa, que Jesus Cristo morreu, mas principalmente, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O que nos traz à memória quando nós falamos sobre a Páscoa cristã? No meu entender, a Páscoa cristã, ela é diferente da Páscoa judaica, porque a Páscoa judaica, ele remete à morte. E a morte do cordeiro, ele cobre o pecado, mas não dá o direito da vida. Ele somente paga o pecado capital, mas não dá o direito. Agora, a Páscoa cristã, ele não fica somente na morte. Ele sim, Deus instituiu, através de Jesus Cristo, a redenção, a expiação, através da morte. A morte é fundamental de Cristo. Jesus deveria passar para a morte, porque sem a morte de Cristo, não há a redenção. Jesus não compra os pecadores, porque o preço não era ouro, não era prata, não era bronze. O preço era sangue do inocente. Enquanto um inocente perfeito, feito justiça de Deus, feito e declarado justo, e cumprindo toda a justiça e a lei de Deus,
não morressem e derramassem o seu sangue, de modo nenhum nós poderíamos escapar da morte eterna. Eu e você estavam condenados. Todos os seres humanos que morreram antes de nós, todas as pessoas de todas as tribos e nações estavam presos no pecado, porque a força do pecado é a lei. Então a lei encerrava todos embaixo do pecado. Mas quando veio Jesus Cristo, aleluia, Ele cumpriu toda a justiça de Deus. Ele pagou o preço pelo pecado meu e seu através do seu sangue, porque nele não havia pecado, ninguém poderia acusá-lo de pecado algum. Mas não ficou só nisso. Jesus Cristo morreu e Deus queria que nós participássemos da sua morte, como participamos da sua morte no nosso sepultamento, que nós já fomos sepultados com Cristo, através do batismo nas águas. Agora, Deus quer que nós participemos da sua glória. Não como o rito judaico, mas como aquilo que Cristo fez. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E agora nós cremos na ressurreição de Cristo, porque agora nós não somente participamos da redenção, mas nós participamos também da glorificação de Cristo. Cristo dá sentido na minha vida, Cristo dá sentido na tua vida, é pela morte, mas principalmente pela ressurreição, porque Cristo está vivo, Cristo está aqui, Cristo comunga conosco, Cristo fala conosco, Cristo anda conosco, Cristo come conosco, Cristo dorme conosco, Cristo vai conosco. E quando a morte chegar, a morte não tem jeito de levar nós. Por quê? Porque Jesus comprou, Jesus comprou a nossa vida. E a morte tira de cena a embalagem, mas leva com ele a nossa vida. A vida volta para Deus. A vida volta para Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Porque Jesus morreu para remir os nossos pecados, para ser o nosso Redentor. Porque Jesus morreu para purificar o nosso pecado. Porque Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Porque Jesus morreu para propiciar através do seu sangue a nossa vida a Deus. Porque Jesus morreu para nos reconectar e purificar todo o pecado da nossa alma. Louvado e engrandecido no Senhor. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. A Páscoa para nós, ela tem uma representatividade muito maior por causa da ressurreição. Porque Cristo não ficou sepultado no sepulcro. Cristo não ficou preso na morte. A morte foi vencida por Ele. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Então todos agora que creem nele não passam pela morte. Meu irmão, quanto crente que não crê assim ainda? Quanto crente que acha que vai morrer é a sua embalagem, o que vai morrer é o seu corpo. Mas o crente não passa pela morte, porque Jesus venceu a morte. Crente tem vida e vida eterna. Quando você chegar no dia da sua morte, Jesus estará do seu lado, levando você para o paraíso. A morte não tem poder sobre você, porque Ele venceu a morte. Você deveria levantar a mão e glorificar a Deus e louvar o Senhor. Glória a Jesus. Muito obrigado por ter dado a vida, Senhor. Nós temos a imortalidade da alma, porque o diabo não pode mais, por isso que o diabo te detesta, porque ele sabe que ele não tem poder mais sobre você, ele não pode mais pegar você, ele não pode pôr a mão em você, porque Cristo transformou a nossa vida e nos deu a vida com abundância. Por isso, em Cristo a nossa vida tem sentido. Em Cristo a nossa vida tem sentido, porque tornou verídico todas as profecias do Velho Testamento, que haveria de um que havia de morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar, e ele ia resgatar homens e mulheres, povos e nações, de todas as gerações, de todos os anos, de todos os tempos, para formar um reino para si. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então Cristo, Ele é a nossa Páscoa. A Páscoa não é chocolate, não. A Páscoa não é ovo, de jeito nenhum. E muito menos coelho. A Páscoa é Cristo ressuscitado. A Páscoa é Cristo ressuscitado. A Páscoa não é comércio, não. A Páscoa é Jesus no nosso coração. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque Cristo ressuscitou, a igreja está de pé, está vitoriosa.
Porque Cristo ressuscitou, a minha vida e a sua vida tem sentido. Porque Cristo ressuscitou, nós somos perdoados. Porque Cristo ressuscitou, nós nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus. Porque Cristo ressuscitou, a pregação do Evangelho é poderosa e ninguém pode deter a pregação do Evangelho. Porque Cristo ressuscitou, as almas pecadoras ouvem o anúncio da salvação e acordam para a vida e voltam da morte para a vida. E Deus o traz para a vida eterna, incluindo no seu reino. Porque Cristo ressuscitou, nosso trabalho não é vão no Senhor. Porque Cristo ressuscitou, nós temos paz com Deus. Porque Cristo ressuscitou, nós cremos que Ele virá nos buscar. Porque Cristo ressuscitou, nós vamos morar por toda a eternidade com Jesus nos céus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. A nossa fé é diferente de todas as fés. O cristianismo é diferente de todas as outras religiões do mundo. Porque Maomé está preso lá no seu mausoléu. Allan Kardec está preso no seu caixão. Os nobres britânicos estão presos também lá nos seus palácios imortais. Os famosos americanos também estão presos e os seus ossos estão lá. Buda também está preso no seu túmulo, mas o túmulo de Jesus está vazio. O túmulo de Jesus está vazio e Ele está aqui conosco. Ele está com a igreja militante, Ele está com a igreja que já foi. Ele está vivo e vivo para sempre. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Quando Jesus morreu, José de Arimateia pediu o corpo para Pilatos e envolveu o seu corpo num linho fino. Limparam, lavaram, envolveram num linho, colocaram numa sepultura e rolaram uma grande pedra, segundo os historiadores, de mais de 2 toneladas ladeira abaixo para fechar o sepulcro. Então aí avisaram o rei que havia uma profecia que Jesus mesmo falara, que ele ia ressuscitar. Então ele deu ordem, pode colocar guardas lá, pode colocar o lacre, o sinete de Roma lá, de modo que quem rompesse aquele lacre, aquele sinete de Roma, morreria com a mesma morte do defunto, ou seja, a morte de cruz. Colocaram guarda 24 horas, vigiando o seu sepulcro. Mas, meus irmãos, as evidências da ressurreição é algo incontestável. Porque o selo de Roma foi quebrado e ninguém foi morto com a mesma morte de Jesus. Os guardas saíram correndo de medo, como os discípulos, ou pessoas que não tinham nenhuma destreza em guerra, poderia guerrear com soldados romanos que era altamente treinado para o combate. É impossível. E eles correram. A pedra foi removida acima. Naquela época não tinha guindaste, não tinha um guindaste poderoso que pudesse transportar aquela pedra ladeira acima, e aquela pedra foi transportada por um anjo. A tumba estava vazia, a mortalha que envolvia o corpo de Jesus estava lá, e Jesus começou a aparecer durante 40 dias, e por 12 vezes apareceu aos seus discípulos, às mulheres, até 500 irmãos, para ficar incontestável a sua ressurreição. Jesus tinha ressuscitado. Jesus estava vivo. Mas os discípulos estavam assim, desanimados, porque Jesus tinha morrido. Porque parecia que foi uma história linda, maravilhosa, algo fantástico, algo que aconteceu no meio deles que eles nunca ouviram falar, mas de repente a pessoa morre e parece que tudo tinha acabado. Mas Jesus começou a se aparecer no meio deles, a tal ponto que Pedro registra em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, dizendo assim: nós não seguimos fábulas engendradas de maneira inteligente para com os homens, mas nós vimos a sua majestade. João, no capítulo 1, versículo 1, 1 João, diz: o que era desde o princípio que ouvimos, e que vimos, e com nossos olhos nós vimos, e que temos contemplado, e as nossas mãos também tocaram a palavra da vida, tocaram Jesus. Ou seja, os discípulos estavam falando: gente, eu sou testemunha ocular, eu vi, eu ouvi, eu comi com ele, eu toquei nele. Jesus está vivo, gente.
Jesus está vivo. Eu vi, vocês podem crer. Se você não quiser crer nos livros, crê em mim, Jesus está vivo. Os discípulos começaram a falar. E Jesus começou a aparecer às pessoas. De modo, meus irmãos, que a fé cristã é uma fé que ela não é um salto no escuro, que ela não é uma fé desvinculada da inteligência ou uma irracionalidade. Não. A minha fé e a sua fé está baseada primeiramente na palavra de Deus. A minha fé e a sua fé está baseada também na história, porque a história diz que Jesus morreu. A minha fé e a sua fé também está baseada na história escrita que Jesus morreu e ressuscitou. Porque qual seria o grande trunfo dos romanos e do sinédrio judaico? É que quando Pedro e os apóstolos estivessem pregando em Jerusalém e começassem a falar que Jesus ressuscitou, eles simplesmente pegavam o corpo, achavam o corpo e apresentavam. Está aqui, ó. Pronto, eles seriam completamente desmascarados. Mas a história diz que eles não acharam o corpo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ou seja, era incontestável. E com base em testemunhas oculares. Uma coisa é uma testemunha que ouviu falar. Uma coisa é uma testemunha que leu. Outra coisa é uma testemunha ocular. Uma testemunha que viu e participou da cerimônia ou do fato. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quais são as consequências da Páscoa? Tinha 12, para citar, vou citar apenas um. Os 2 discípulos estavam no caminho de Emaús. E eles saíram de Jerusalém, foram para Emaús, como diz em Lucas capítulo 24. Eles iam falando tudo o que tinha sucedido em Jerusalém nos últimos dias. Mas aconteceu que eles estavam falando, aproximou-se um peregrino junto deles e começou a perguntar: o que vocês falam? O que vocês estão falando? Mas os olhos deles, segundo a Bíblia, os olhos deles estavam fechados, porque eles não reconheceram Jesus. Eles não conheceram Jesus. Meus irmãos, quando nós não estamos firmados na palavra, quando nós não estamos com a nossa fé firmada na palavra, nós podemos andar nesse mundo sem a percepção que Jesus está conosco. Jesus está com você 24 horas por dia. Jesus está com você de manhã, no almoço, à tarde, na janta, à noite, cozinhando, tomando banho, dormindo. Você está lá 3 horas da manhã. Jesus está com você. Porque Jesus vive, Ele ressuscitou. Jesus não sai do seu lado. Muitas vezes, por termos a nossa fé fraca e não nos alimentamos com a palavra, nós muitas vezes não começamos a perder a percepção da presença de Deus na nossa vida e começamos até a questionar, começamos a caminhar sem a perspectiva de Deus, sem o entendimento das Escrituras, caminhamos ao acaso, se entristecemos por qualquer coisa, nos decepcionamos por qualquer coisa, achamos que não tem mais sentido a vida, não queremos vir à igreja, ficamos cabisbaixo, ficamos desiludidos com muita coisa, mas Jesus nesta noite quer que você reacenda a chama da sua fé, que Ele está vivo. Ele falou: eu nunca vou abandonar vocês, eu vou com vocês até a consumação do século. Meus irmãos, o nosso Jesus não é que nem os outros deuses. Os outros deuses, eles são de pau, de pedra, de ouro, de prata. Ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Mas o nosso Jesus, os seus olhos é como chama de fogo, os seus cabelos é como lã reluzente, é como lã branca, os seus pés é como latão reluzente, e a sua voz como voz de muitas águas. O nosso Jesus é um Deus vivo, e Ele anda conosco 24 horas. Davi falou para Deus: Senhor, eu quero construir um templo. E Deus falou para Davi: Davi, eu amo estar andando entre as tendas do meu povo. Deus está andando em nossas casas. Deus está te ouvindo.
Deus está te vendo 24 horas. Deus está te acompanhando. Por isso você tem que alimentar a sua fé e entender que Deus está te vendo, ouvindo e acompanhando você 24 horas. Erga sua cabeça, creia no Senhor. Ele sabe que vai acontecer com a sua vida sim. Muitos problemas vão acontecer, mas o Senhor é aquele que está conosco. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Muitas vezes nós reclamamos e murmuramos da vida, porque não temos a percepção de Jesus bem pertinho de nós. Mas se nós tivéssemos maior percepção, a nossa força aumentaria, a nossa alegria se aumentaria, o nosso desejo, o nosso entusiasmo pelas coisas de Deus se aumentaria, a nossa fé se aumentaria, o amor aumentaria, por causa que nós sabemos que temos um Deus vivo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E esses discípulos estavam caminhando, e trocavam muitas palavras. E Jesus falou: por que vocês estão tristes? E respondendo um apóstolo chamado Cleopas, e disse: ué, tu és o peregrino aqui em Jerusalém, tu não sabe o que aconteceu? Existiu um homem, Jesus, que ele foi um homem poderoso em obras, poderoso porque Deus o usara, é poderoso em palavras, para com Deus, para com o povo, fez maravilha. Nós achávamos que ele era o Messias, nós achávamos que ele era o enviado de Deus, mas ele morreu faz 3 dias. Se bem que umas mulheres diz que viu ele, e os discípulos também, mas eu não vi. Nós não vimos. Olha como é que é as coisas, meus irmãos. Nós precisamos ter uma interpretação correta da vida, porque senão você se desilude por causa das suas experiências particulares. Mas Deus não está baseado nas suas experiências particulares, Deus está baseado na sua palavra, na realidade que Ele vive. E esses discípulos estavam, as mulheres viram, falaram para nós, alguns discípulos que viram também, foram lá no sepulcro, realmente a tumba está vazia, mas nós não vimos. Nós não vimos. E Jesus começa a ensinar as escrituras para ele, porque eles estavam desconectados de Deus, eles estavam longe de Deus. Ele estava até querendo sugerir ao Senhor, ele estava querendo até, você não sabe o que está acontecendo? Meus irmãos, quantas vezes nós achamos que Deus está alheio à nossa vida, que Deus não está vendo nós, que Deus está desconectado da nossa vida, que Deus não está percebido na nossa vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Quantas vezes nós achamos, glória a Jesus, que Deus está alheio às nossas questões. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas Deus não está alheio às nossas questões. Deus não está desconectado das nossas questões. Deus não está longe, desapercebido dos acontecimentos. Não. Deus está perto de nós. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos abandonados, que nós estamos abandonados por Deus. Mas Deus não abandona ninguém. Esses discípulos no caminho de Emaús, eles tinham uma percepção míope da vida de Jesus Cristo e da ressurreição dele. Para eles a história, atenção meus irmãos, glória a Deus, atenção, glória a Deus. Para ele a história de Cristo tinha terminado na sua morte. Para eles a história de Cristo tinha terminado. Eles não entenderam e não creram em testemunhas, na palavra de Deus e nas profecias. E eles não tinham motivo para estar desse jeito, porque os profetas profetizaram antes. Se eles tivessem crido nas profecias, que os profetas tivessem profetizado, Deus o profetizou para Adão e Eva: da semente dessa mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus profetizou através de Abraão. Abraão foi matar Isaac, e Deus mostrou a imagem de Jesus Cristo, mostrou toda a obra da redenção. E Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, porque ele viu e foi profetizado para Abraão, profetizado para Isaac. Todos os profetas, todos profetizaram da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Se você começar a olhar, o profeta Jonas
Jesus lançou em rosto que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da baleia, e ele foi golpeado depois novamente na praia de Nínive. E várias outras passagens que os profetas profetizaram quanto à sua morte e à sua ressurreição. Mas eles estavam completamente com os seus olhos fechados, com as suas mentes cauterizadas. E Jesus lança em rosto: honestos e tardos de coração, para que creiam tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura, e chegaram para a aldeia, para onde iam, e ele fez como se fosse mais longe. Mas aí os discípulos constrangeram: fica conosco, fica conosco. E ele ficou. Então, quando Jesus partiu o pão, a Bíblia diz que as escamas que estavam nos olhos deles caíram, e eles viram que era Jesus que estava com ele. Meus amados irmãos, enquanto nós não dermos ouvido para a palavra de Deus, os nossos olhos vão ficar fechados para as profecias. Enquanto nós não dermos ouvido para a palavra de Deus, para as profecias, os nossos ouvidos estarão agravados, a nossa mente estará bloqueada, os nossos pés estarão travados e a nossa boca estará fechada. Somente quando Deus, através do seu Espírito Santo, e nós ouvirmos a palavra, correspondermos à palavra, então nós vamos ver que Deus está conosco, que Deus está em nossa vida. Quando a palavra de Deus for falada e for explicada, então você realmente vai nascer a fé, mas a fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus. Os seus olhos serão abertos, o seu coração será aquecido, porque eles falaram: por acaso não ardiam os nossos corações quando ele falava e explicava as Escrituras? Então eles abriram os seus olhos, o seu coração aqueceu, os seus ouvidos foram destapados. Eles então falaram: levantemos e vamos para Jerusalém, para anunciar que o Senhor Jesus Cristo está vivo, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Então leia a palavra de Deus, se apegue à palavra de Deus, se apaixone pela palavra de Deus, venha ouvir a palavra de Deus, noite e dia, o quanto você puder, leia a palavra de Deus, pega a sua Bíblia na sua casa, leia a palavra de Deus, tome por hábito ler um capítulo, 2 versículos por dia, que você vai gastar alguns segundos, mas isso vai fazer uma tremenda obra na sua alma. Você vai começar, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida, os seus olhos vão começar a abrir no mundo espiritual, os seus ouvidos vão começar a abrir no mundo espiritual. Então aqueles discípulos, eles levantaram, já era de noite, era perigoso, mas eles já não se importavam mais com o perigo, e nem com o horário, eles se levantaram, e foi correndo para Jerusalém, e abriram a boca e anunciaram que Jesus Cristo estava vivo e que eles tinham visto Jesus Cristo com eles. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Quando nós temos o impacto da ressurreição de Cristo na nossa vida, quando nós temos o impacto da verdadeira Páscoa na nossa vida, os nossos olhos também se abrem, os nossos ouvidos também se abrem, o nosso coração começa a se aquecer pelas coisas de Deus, a vida começa a fazer sentido, porque o que faz sentido na vida não é você. Muitas vezes tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, a vida está sem sentido, a vida é triste, a vida é vazia. Meus irmãos, não, a vida só é triste para quem está desconectado com Deus. Se você estiver com Jesus, o seu coração estiver firmado na palavra do Senhor, somente Jesus faz a nossa vida ter sentido, porque você está confiado nas promessas dEle e não na sua. Você está olhando para Ele e não para esse mundo, porque se seus olhos saírem dEle e olhar para esse mundo, a sua vida fica sem sentido. Você vai ficar triste. Você não vai ver perspectiva, horizonte, um futuro promissor para a sua vida. Mas quando você olha para a palavra de Deus, então você vê sentido na sua vida, porque Deus é quem faz dar sentido às nossas vidas terrenas, porque Ele nos promete a vida eterna. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E para encerrar, Páscoa é a esperança de vida eterna. Como foi falado aqui,
Páscoa é esperança de vida eterna, porque Jesus Cristo não somente morreu para a redenção da nossa alma, mas Ele também ressuscitou para a glorificação da nossa alma. Ou seja, Páscoa é a redenção definitiva da nossa vida. Nós estaremos indo para o céu, como foi citado aqui, São João 14, não se turbe o vosso coração. Olha que promessa gloriosa. Credes em Deus e crede também em Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Vai ter um dia, meus irmãos, que como Jesus nasceu numa manjedoura, como Jesus Cristo morreu, como Jesus Cristo ressuscitou, Ele também virá arrebatar a sua igreja. E esse dia está muito perto. Falta muito pouco tempo para a igreja ser arrebatada dessa terra. Falta muito pouco tempo, as profecias já estão se cumprindo a cada dia mais. Nós vemos a pressão e a opressão do inimigo completamente desequilibrado, fora de senso. O inimigo fala coisas desconexas, fala coisas fora da realidade da vida, porque ele já está vendo que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja e um dia a trombeta vai soar. A trombeta vai soar no céu, e o meu nome e o seu nome vai ser pronunciado no céu. Samuel, João, Maria, Bartolomeu, Tomé, todos os nomes de todos os crentes, que de todos os lugares do mundo será pronunciado, e a igreja será arrebatada desse mundo. Nós iremos para as nuvens, e quando chegar nas nuvens, nós então encontraremos os irmãos que tinham partido, porque eles ressuscitarão primeiro. Então Jesus estará com os irmãos que ressuscitaram e com a igreja que foi arrebatada. E quando for pensar que não, como alegoria de Abraão, Isaque, a Rebeca e Eliezer, das nuvens nós iremos para o céu. E quando nós chegarmos no céu, eu creio que vai se cumprir o Salmo 24 e versículo 7, e o anjo falará: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Ele está aí no portão para entrar com a igreja. Eu e você, homens e mulheres de todo o tempo, de todos os países, de todas as nações, estará com o Rei da Glória. E ele, quem é este o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, o Rei da Glória. E nós entraremos nos portões celestiais, um lugar onde haverá paz, um lugar onde haverá amor, um lugar onde haverá alegria eterna, um lugar onde nós, por fim, desfrutaremos a redenção por completo. Nessa terra, nós ainda sofremos a ingerência do mundo. Você não tem como desfrutar da redenção completa, porque nós estamos ainda num corpo carnal. As promessas bíblicas, as promessas do Evangelho, é para quando nós chegarmos do lado de lá. Nós ainda não chegamos, mas nós estamos caminhando, e quando nós chegarmos, Deus nos trará a vida eterna e nos dará todas as coisas prometidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa falar profundamente em seu coração. Amém e amém. Os músicos me ajudem aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cante forte. Porque Ele vive, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. A minha vida e a sua vida está na mão de Jesus. Porque Ele vive, posso crer
que ele Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar grandemente e você possa valorizar a vida eterna, porque a vida aqui é muito rápido, muito passageiro. Daqui a pouco todos nós estaremos com o Senhor e nós precisamos valorizar a vida eterna.